Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa, África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado no mercado de trabalho. Então, a gente agradece desde já a participação de vocês aqui na nossa audiência, em especial aquelas pessoas que divulgam, compartilham toda a divulgação que a gente faz na nossa live. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Essas lives elas são planejadas em comum acordo entre eu e a Academia Brasileira da Qualidade, na pessoa do Eduardo Guaranha, nosso presidente, e temos também o apoio do Festiquali, que vai realizar entre os dias 7 e 9 de novembro desse ano, o maior evento de qualidade da América Latina, e também da Fundação Nacional da Qualidade, além da Quadmarca Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, que vai oferecer para a gente aí, para vocês, da nossa audiência, como maneira de uma recompensa pela participação de vocês, o sorteio de 3 livros da Quadmarca Editora. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês a nossa programação de hoje. Nós vamos ter o início do nosso circuito, vocês viram aí no clipe, preparado com todo carinho, de todos os nossos convidados, que a gente já agradece a predisposição deles, a disponibilidade de fazer essa live junto com vocês. Inovação para micro e pequenas empresas vai ser o tema que faz parte desse circuito chamado Qualidade, Produtividade e Inovação. Então, vamos ter a presença aqui da Uda Gebrecht, nossa colega da Academia Brasileira de Qualidade. Daqui a pouco a gente apresenta um pouco mais a Uda para vocês. E deixa eu passar aqui para vocês as atrações aqui. Nós vamos sortear hoje uma participação no Festiquali Paraná, que vai acontecer no dia 7 a 9, eu falei para vocês. Você pode participar presencial ou de maneira remota. Claro que se for presencial, a inscrição é gratuita, mas toda a logística fica por conta do sorteado, né? Nós vamos também sortear um curso à distância de 5S ou de TPM, dentre dos 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. São os cursos mais completos sobre esses 2 temas no mercado, com direito a certificado. E também um best-seller, a certificação 5S, como formar a cultura do 5S na empresa, um best-seller de 400 páginas. Vamos sortear 3 exemplares do livro Inovação, Como Criar Ideias que Geram Resultados, do Antônio Carlos Teixeira da Silva, publicado pela Quadmarca Editora, e também vamos sortear uma coleção Qualidade em Quadrinhos, do Alexandre Montandon. Ele está disponibilizando para a gente essa coleção fantástica. Eu faço questão de fazer a divulgação, porque é uma maneira lúdica da gente disseminar os conceitos da qualidade para todas as pessoas de todos os níveis, apesar de ser um trabalho em quadrinhos, mas é um trabalho de rico conteúdo e é um trabalho feito por consultores que atuam nessas áreas. Então, a gente parabeniza justamente o Alexandre Montandon com a sua equipe por essa produção que ajuda a disseminar os temas da qualidade no nosso país. Então, vou fazer, como sempre, a abertura do nosso circuito de lives com a participação do Eduardo Guaranha, o presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Boa noite, Guaranha. Boa noite, Haroldo. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui, abrindo o nosso circuito, Guaranha. E isso aí tudo fez parte daquele planejamento que a gente fez no início do ano, né? Realmente, cada circuito tem a sua visão, o seu propósito. É um conjunto de lives que passa uma ideia, né? Passa um conceito, Sim. Passa uma aplicação. E é muito, muito interessante. A gente... Mas eu sempre digo que tu coloca a bola no pênalti e eu bato, né? Eu não posso errar o pênalti, quer dizer, tu faz a jogada toda, tu faz todo o trabalho de articulação, eu escolho e ajudo contigo a conceber, e tu põe no pênalti. Bom, eu tenho acertado no canto ali, o goleiro não tem pego. Mas sabe o que é, Guarani? A gente tem um conceito de quem trabalha na área da qualidade, não é, que o planejamento é 70% da eficiência, né? Então, o planejamento foi feito lá atrás, né? E a gente faz questão de sempre iniciar o nosso circuito com um acadêmico. E, na sequência, pode ser que a gente convide outros acadêmicos que tenham expertise no assunto, no circuito que a gente está fazendo. Então, Guaranha, eu agradeço muito a confiança que a Academia Brasileira de Qualidade deposita nessas lives. É uma parceria que já tem quase 2 anos, né? E tem dado certo, porque a gente consegue atrair pessoas para a nossa live, como também consegue levar o pessoal para os produtos, né? Para tudo que é feito pela Academia Brasileira da Qualidade. Guaranha? Alô, Guaranha? Você me escuta, Alô, Guaranha? Alô?
Oi, Guaranha, eu estou te escutando. Deu um pouquinho de delay. Tá, eu estou escutando. Certo. Guaranha, você mandou para mim, inclusive, esse slide que você foi dele que, inclusive, gerou esse projeto desse circuito de live sobre inovação. Eu queria que você explicasse aí para a nossa audiência, para o pessoal conseguir se contextualizar por que é que a gente tem a inovação relacionada à qualidade e produtividade, Guaranha. Tá certo, então. Esse slide, ele, na verdade, nos ajuda a entender, resumidamente, o papel da inovação, da qualidade e da produtividade numa organização. Eu sempre digo, quando eu apresento esses slides nos cursos e pessoal em geral, digo o seguinte: olha, se vocês quiserem ter uma boa discussão estratégica, esse slide já dá uma boa discussão de pelo menos um turno, que é respondendo às perguntas. Ali em cima nós temos sistema psicossocial e técnico estrutural. O que é isso? Isso, na verdade, são os aspectos técnicos e humanos que existem em todas as organizações. Tecnologia, anseios, lideranças, regras, afinidade das pessoas, ansiedades, né? O lado tecnológico também está representado. Então, isso tudo faz parte de uma organização. Quando a gente diz assim, qual é o papel da inovação? O papel da inovação é muito diverso, mas pelo menos novos negócios, novos produtos e serviços ou novos processos. Então, em cima disso, já dá uma discussão que é como que nós, na nossa organização, estamos tendo a inovação para gerar novos negócios, produtos ou novos processos. A qualidade, todo mundo sabe. A qualidade, do seu ponto de vista do cliente, é a melhor opção de compra dele. Do seu ponto de vista interno, é eficiência, é zero defeito, fazer certo da primeira vez. Da mesma forma, a produtividade, fazer mais com os mesmos recursos ou trabalhar melhor os aspectos de recursos e insumos para gerar o produto, o serviço daquela organização. Isso tudo eu não vou explicar, porque o objetivo da live não é essa, mas isso tudo leva aquele amarelinho ali, ó, que são aspectos de diferenciação, aspectos de preço, aspectos de custo, de interesse, de novos clientes e novos mercados. E leva ao verde, que é a competitividade, dentro de um ambiente de sustentabilidade. Então, quando às vezes as pessoas dizem assim, poxa, qual é o papel da qualidade, da inovação e da produtividade no meu negócio? Para mim chegar naquele verdinho. É um papel que cada organização tem a sua trilha. Algumas, a qualidade pode não ser tão demandante, ou ela pode ser a qualidade padrão, mas, em compensação, uma inovação possa ser diferenciada. A outra, não adianta fazer algo bom e bem feito e gastar um recurso incondizente com o benchmark daquele tipo de negócio, né? Então, são coisas que parecem simples, mas elas geram uma discussão bastante proveitosa do ponto de vista da contribuição de cada um desses três temas para chegar na competitividade. E a competitividade tem uma questão que está muito em voga, mas ela é antiga até, mas hoje ela está muito ressaltada. A organização tem que ser competitiva, mas ela tem que ela tem que entregar um significado. Significado a quem? À sociedade, às partes interessadas. Então, o objetivo não é a competitividade para dar uma remuneração melhor ou para atender um aspecto de negócio específico, é atender uma necessidade, é atender as pessoas, é atender a comunidade, é atender a sociedade. Então, esse conjunto, eu chamo esses verdes aqui de ambiente microeconômico. E aquele azulzinho lá em cima, regulamentos, infraestrutura, pelo governo, é um ambiente macroeconômico. Por isso que às vezes a gente vê assim, uma organização se esforça, aí a desvalorização do dólar ou a valorização do dólar prejudica o negócio. Ou o tal custo Brasil, ela produz internamente, aí tem que escoar a produção, a infraestrutura não acontece. Então, isso tudo é interligado, mas são coisas de características diferentes. Quando se diz a excelência organizacional e empresarial, nós estamos falando do verde, de tudo aquilo que diz respeito a esse verde nessa transparência. Mas aquele azulzinho lá, ele é fundamental e é um papel típico
de um governo enxuto, porém voltado à competitividade, a entregar qualidade naquilo que é um serviço fundamental, necessário à realização dessa organização do seu negócio. A nossa live ela vai transitar por isso, né? Ela vai transitar por qualidade, inovação, produtividade com Silveira, né? Meu antigo professor de solda na Petrobras, lá nos primórdios de 70 e 75. Né? Então, é sobre o que é importante. É importante que as pessoas possam enxergar o que é a relação contributiva de cada uma dentro da sua característica segmento de negócio. Então, é isso, o Haroldo. Muito bem, passar essa ideia, que é bastante simples. Se alguém quiser assistir algo mais sobre isso, nós temos nossos mini cursos. Ali eu tenho uma gravação de 40 minutos no nosso programa Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos. Tem esse tema ali, qualidade, produtividade e inovação, construindo a competitividade. É só entrar no nosso site, vocês terão acesso a uma conversa um pouquinho mais detalhada do que essa que eu tive. Muito bem, Guaranha. Nós temos hoje aqui a presença justamente de uma profissional que trabalha nessa área de inovação, num mercado altamente importante para o nosso país, que são as micros e pequenas empresas. E, casualmente, a nossa convidada também é nossa acadêmica, entrou junto comigo na Academia Brasileira de Qualidade, e nós vamos convidar, então, para ela estar aqui conosco, a brilhantar aqui nossa live. Boa noite, Uda. Boa noite. Boa noite, Haroldo. Boa noite, presidente Eduardo Guaranha. É um prazer estar aqui hoje conversando, né, sobre inovação nas micro e pequenas empresas, nos pequenos negócios. E isso é a essência, né, do trabalho do Sebrae, trabalho que a gente vem conduzindo, e eu tenho muita satisfação de fazer parte, estar no Sebrae desde 2004, então já faz 18 anos trabalhando na área de inovação. E vai ser muito bom conversar um pouco sobre esse tema, né, e sempre fazendo a conexão com a qualidade. Sim. Uda, é um prazer muito grande estar com você aqui, não é? Primeiro, agradecer a você pela sua participação, e foi muito boa a vinda da Uda para a nossa academia, não é, Guaranha? Com certeza. A Uda foi indicada pelo Nigel, né? E aí depois tem todo um processo de aprovação, e todo mundo já conhecia a Uda, independente da apresentação do Nigel. É uma coisa muito legal. E a gente sabe que a atividade da Uda ela é bastante demandante, né, Uda? Então, a gente aprecia muito quando tu tens uma possibilidade de participar dos encontros conosco, porque agregas um conhecimento a todos nós, a quem nos assiste, e nós ficamos sempre muito felizes de te ouvir, porque tu é uma pessoa bastante esclarecida, preparada e competente, razão pela qual tu estás e é nossa colega, com muita satisfação que nós te recebemos. Isso. Então, vamos começar aí, Haroldo, você quer ir conduzindo? Vou fazer o seguinte, eu primeiro agradecer mais uma vez ao Guaranha, não é, pela participação tanto no planejamento como nas aberturas dos circuitos, Guaranha, sempre enriquecendo as nossas lives. A gente sabe a importância que tem a Academia Brasileira da Qualidade para a nossa sociedade, e você aqui está representando essa instituição que tem essa importância relevante. E eu queria te convidar, então, para que você ficasse aqui na nossa audiência, compartilhando aí as nossas discussões, as perguntas que são direcionadas por essa qualificada audiência. E a gente aguarda você em outras lives, viu, Guaranha? Estamos juntos. Tá certo. Tá bem, eu vou, então, assistir, como eu sempre procuro fazer em todas, com muita satisfação, Uda. Parabéns, obrigado pela tua vinda aqui. Haroldo, me juntarei... Talvez eu faça uma pergunta ou não, vamos ver. Vamos lá. Vamos colocar, então, tá. Vamos colocar a Uda aí para trabalhar um pouquinho com as perguntas que são feitas pela audiência, inclusive você, Guaranha. Um abraço, Guaranha. Colega da Green. Um abração. Até mais. Valeu, então. Uda, então eu queria começar já que você ressaltasse aqui, eu falei no início a importância que tem as micros e pequenas empresas na economia, geração de empregos, até um efeito social, porque quando a gente gera emprego, a gente tem um impacto positivo socialmente falando. Então,
Então, eu queria que você, assim, em linhas gerais, mostrasse a importância que tem para a nossa economia em termos de valores, de significados, as micros e pequenas empresas aqui nesse país continental que é o nosso. Isso. Então, vamos começando aí mostrando a importância das micro e pequenas empresas, não só em números, né? Quando a gente fala nos números das micro e pequenas empresas, já é uma coisa que até assusta a gente, né? Pela quantidade e principalmente pelo impacto que elas geram. Então, quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando de 18,2 milhões de empresas. Desses 18,2 milhões, 7,2 milhões são micro e pequenas empresas e 11 milhões são os MEIs, os microempreendedores individuais. Então, é um número realmente significativo. E o que representam essas 18,2 milhões de empresas? Elas representam 99% das empresas brasileiras. E contribuem hoje com 30% da produção interna bruta. Então, do PIB nacional, a gente pode falar que realmente 30% é contribuição das micro e pequenas empresas. E também correspondem aí, quando a gente falou, em geração de empregos. Então, 44% da massa salarial do país. E em 2021, 70% dos empregos gerados foram por micro e pequenas empresas. Então, assim, realmente os números são números que impressionam, mas a gente tem consciência também que, embora elas representem 99% em números de empresas, elas contribuem com 30% do PIB do país. E isso nos dá uma margem para mostrar o tanto que é possível trabalhar ainda com as micro e pequenas empresas, capacitá-las para ampliar essa competitividade, para que elas possam dar uma maior contribuição para o PIB nacional. Então, a gente tem trabalhado, enquanto SEBRAE, fortemente com esse propósito, de aumentar a participação deles na contribuição do PIB nacional. E sabendo, em relação ao fator social, o quanto as micro e pequenas empresas são importantes na geração de empregos no Brasil, que a gente sabe que tem uma quantidade enorme também de municípios. Então, no município, no interior, a gente sabe a diferença que faz a micro e pequena empresa para o desenvolvimento local, para a saúde econômica ali de pequenos municípios. E, para isso, traz também um desafio de chegar nessas micro e pequenas empresas enquanto país com dimensões continentais como o Brasil, que qualquer ação que se faça, o grande desafio é alcançar essa capilaridade e chegar até o dono do pequeno negócio para capacitá-lo e para fazer com que essa empresa trabalhe com qualidade, ofereça produtos com qualidade, para que ela seja competitiva e possa crescer e até deixar um dia de ser micro ou pequena empresa, que ela possa evoluir. Mas a gente sabe que tem um grande desafio de chegar, de alcançar esse empresário que está muitas vezes no interior e distante, difícil acesso. Então, nós também enfrentamos, embora hoje as tecnologias digitais já facilitem muito esse alcance, ainda é uma dificuldade, enquanto país. Uda, agora você participa do SEBRAE Nacional, Era bom esclarecer também para as pessoas, porque nós temos aí nas regiões diversas do país os SEBRAEs regionais, e eu queria saber como é que funciona essa interlocução entre o SEBRAE Nacional e os diversos SEBRAEs que estão espalhados pelo nosso país.
Tá. O Sebrae Nacional tem uma sede em Brasília, né, tem um quadro aí de colaboradores de cerca de 450 pessoas, né, e a gente está responsável pela, vamos dizer, pela formulação das políticas e de projetos em parceria com os Sebrais nos estados. Então, o Sebrae está presente também em todos os estados brasileiros, e tem também os escritórios regionais, ou os escritórios de atendimento ligados a cada Sebrae nos estados. Então, em vários municípios, sempre por regiões, nós temos um ponto de atendimento Sebrae, um escritório, que permite esse contato físico, né? E os Sebrais nos estados, eles desenham as suas políticas de atendimento de acordo com a vocação da região, com as dores principais, com as cadeias produtivas presentes naquele estado com maior potencial, e trazem essas informações para o Sebrae Nacional quando a gente faz essa consolidação de programas nacionais. Né? Hoje o Sebrae tem um programa que é chamado Brasil Mais Inovador, e nele são descritas todas as ações na área de tecnologia, de inovação, que são desenvolvidas em parceria com os estados, né? Então, assim, todos os programas, eles têm um desenho de rebatimento nos estados, que é onde realmente acontece o atendimento do pequeno, onde ele é possível ele chegar e bater na porta do Sebrae e ser atendido com ações de inovação, de qualidade, né? Então, a gente trabalha com essa teia aí de atendimento que permite vencer um pouco o desafio que eu falei de alcançar os interiores, de trabalhar essa interiorização e levar a inovação também em todos os cantos aí do Brasil. Muito bem, agora com relação à questão da inovação, que faz parte aí do nosso circuito de lives, Uda, esse trabalho que você falou de inovação, eu queria que você relatasse aí, claro, de maneira resumida, quais são os principais projetos que têm gerado maior inovação para micros e pequenas empresas, porque a gente sempre parte do pressuposto que somente médias e grandes empresas que têm capacidade de fazer pesquisas, inovação, né? E aí tem um trabalho do Sebrae justamente com as micro e pequenas empresas. Então, que é justamente a área que você atua. Você é analista de inovação há muito tempo no Sebrae. A sua área consiste disso, de apoiar as micro e pequenas empresas. E eu acho que o pessoal tem uma certa curiosidade para saber que trabalhos em si, os principais projetos, o Sebrae tem desenvolvido nessa questão para apoiar micros e pequenos empresários na questão da inovação. Tá. Como eu disse, né, nós temos um programa, uma estratégia de atuação que se chama Brasil Mais Inovador, em que a gente define 4 grandes grupos de atendimento das micro e pequenas empresas, para que a gente leve ações e projetos de inovação. Então, nós temos, primeiro, os pequenos negócios tradicionais, né, que são em maior número no Brasil. Então, nós estamos falando de empresas tradicionais mesmo, da padaria, da oficina mecânica, do salão de beleza, que a gente sabe a importância deles também para a economia, para a geração de emprego, para movimentar ali e gerar renda local. Então, o primeiro grupo, então, de empresas que nós separamos são os tradicionais. Para esse grupo de tradicionais, nós temos um carro-chefe hoje, que é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech, ele leva serviços tecnológicos com subsídio para que o pequeno negócio que precise de um serviço, por exemplo, na área de qualidade, ele precisa de uma consultoria técnica, por exemplo, para implantar uma norma técnica, para implantar a BNT, NBR ISO 9001, ele precisa implantar um serviço
por exemplo, entrando especificamente, um salão de beleza que precisa implantar uma norma técnica de práticas de qualidade, como a gente tem, um serviço de turismo que implantar uma norma de turismo. Para isso, o SEBRAE tem esse subsídio de 70%, Opa. E o empresário paga 30% do valor do atendimento. E também estão envolvidos nesses serviços o acesso aos laboratórios, então, serviços de ensaio, de calibração de um instrumento, esse serviço é subsidiado. Assim como alguns desenvolvimentos tecnológicos de menor porte, eles podem ser feitos também pelo SEBRAE-TEC. Né? E como que o SEBRAE atua? Né? Ele tem consultor para fazer todos esses tipos de atendimentos? Não. Então, nós temos uma rede de fornecedores credenciados no SEBRAE, né? E esse credenciamento, hoje, ele ainda é feito por estado, né? A gente não tem um cadastro nacional de fornecedores do SEBRAE-TEC, então, cada estado, ele credencia os seus fornecedores. O que a gente tem nacionalizado hoje é o conjunto de atendimentos. Então, nós temos uma ficha técnica para cada atendimento que é realizado. Né? Então, um fornecedor, uma empresa credenciada, um laboratório credenciado, que seja credenciado no Rio Grande do Sul, ou seja credenciado na Bahia, ele vai usar a mesma diretriz para prestação do serviço, né, para que tenha um conjunto de horas, né, determinadas, ou limite, na verdade, ele tem as entregas que ele tem que fazer. Então, o trabalho do SEBRAE Nacional atualizar constantemente essas fichas técnicas que são as bases desses serviços, né, e incorporar novas fichas na medida que novas tecnologias ou normas técnicas, novos padrões são lançados. Nós também ampliamos constantemente esse portfólio de serviços que podem ser apoiados. Então, isso é a forma que a gente tem de disseminar esse atendimento em qualidade, em produtividade, em inovação para o conjunto das empresas tradicionais. Né? E temos também para as empresas tradicionais um outro programa que eu acho que muitos devem conhecer, que é o Agente Local de Inovação. Né? É o Agente ALI. Então, são bolsistas que são contratados pelo SEBRAE para que eles possam levar até os pequenos negócios tradicionais também uma metodologia para que ele possa inovar. Então, uma metodologia simplificada, é uma metodologia que parte do problema e trabalha uma solução para que aquele pequeno negócio possa inovar. E nós estamos falando de pequenas inovações, de inovações incrementais que fazem uma diferença enorme para aquele pequeno negócio. E é uma forma também da gente incorporar recém-graduados, né, das nossas universidades, com formação, muitas vezes em áreas de engenharia, né, nas ciências exatas, e para que eles possam levar esse conhecimento para os pequenos negócios. Né? Então, ele é um agente que está ali, que faz visitas ao pequeno negócio, que combina com ele sobre tarefas e desenvolvimentos que o empresário vai fazendo para avançar num projeto de inovação. Hoje, nós temos no Brasil 2.000 agentes locais de inovação em operação. Né? Então, todos são bolsistas, não é, Uda? Todos são bolsistas. Todos são bolsistas. Bacana. Né? E, inicialmente, o SEBRAE começou esse programa dos agentes locais de inovação em parceria com o CNPq, que operava as bolsas, mas, a partir do ano passado, eu já vou também dar uma notícia aqui que eu acho que ela é bem nova e que está fazendo uma diferença muito grande na ação do SEBRAE Inovação, é que no ano passado, em agosto do ano, foi aprovada a política de inovação institucional do SEBRAE. E essa política de inovação
né, por meio de uma resolução da diretoria executiva, ela é aprovada depois pelo Conselho, pelo CDN do SEBRAE, ela é um desdobramento da política, do novo marco legal de inovação, do decreto, e aí o SEBRAE desdobrou todas as diretrizes, né, do marco legal de inovação em uma política institucional, que permitiu, que dá uma possibilidade muito maior dele apoiar ações de inovação com vários instrumentos que estão previstos tanto na Lei Nacional de Inovação, quanto no decreto, né? Então, isso realmente está fazendo uma grande transformação, né? Permitiu, por exemplo, que o SEBRAE opere as bolsas. Antes, a gente fazia isso em parceria com o CNPq, por exemplo, mas agora não. O próprio SEBRAE hoje, ele executa as bolsas, ele seleciona os bolsistas e ele executa. E também, com essa possibilidade, nós ampliamos o número de bolsistas. Sim. Além do bolsista de extensão tecnológica, que era o bolsista, além do bolsista local de inovação, o ALI, nós criamos a bolsa do pesquisador empreendedor, a bolsa do sócio empreendedor, a bolsa de extensão tecnológica e a bolsa de inovação territorial. Então, assim, inovamos também nas bolsas e esse número de bolsas foi ampliado. Sim. No ano passado, o SEBRAE Nacional lançou todas essas modalidades de bolsa, e eu não falei também a bolsa do inventor independente. Essa aí nós não começamos a operar ainda, mas todas as demais modalidades de bolsas, nós, no ano passado mesmo, lançamos editais, selecionamos bolsistas e fizemos esse piloto, né, para testar essas modalidades de bolsas. E, a partir agora desse ano, isso já foi descentralizado e os SEBRAEs nos estados vão lançar os próprios editais e selecionar esses bolsistas. Né? Hoje nós temos 3.000 bolsistas em operação, né, fazendo, e os estados lançando já os seus editais para selecionar os bolsistas. Então, assim, realmente, essa nova política, aprovada a nova política de inovação do SEBRAE, ela trouxe a possibilidade da gente operar muitos instrumentos. Né? Muito bem, Uda. Estamos aí justamente, eu tinha te falado, a metade da nossa live começa a pegar fogo aqui as perguntas. Temos aqui, contabilizei 147 perguntas para a gente fazer aí para você. Então, nós vamos ter que até amanhã. Onde a primeira pergunta é do nosso amigo Jairo Martins da Silva, meu quase conterrâneo, né? O Jairo é de Pernambuco, eu sou da Paraíba, o Jairo que é da Academia Brasileira da Qualidade. O desenvolvimento da humanidade sempre foi pautado por inovações desde a pré-história. Informação dele. Por que esta ênfase de inovação está acontecendo nos últimos 10 anos como se fosse algo novo? Eu concordo que assim, a inovação ela sempre esteve presente, né, porque a essência dela é colocar no mercado um novo desenvolvimento, uma nova forma de fazer a coisa, né, e o que pauta isso, o que alimenta isso são novas invenções, novos desenvolvimentos, né? Mas o chegar ao mercado, que é a grande essência da inovação, e isso sempre aconteceu. Mas eu acredito que o próprio desenvolvimento, né, da economia, que exige novos produtos, novas formas de fazer as coisas, e a maior competitividade é que alimenta essa né, produção de inovações. E aí a ênfase, porque a competição deixa de ser só baseada na qualidade, ou na quantidade, ou na forma de fazer, e entra uma competição baseada na inovação. Aquela empresa que consegue inovar sistematicamente e sempre estar na frente nessa competição é o que a gente tem visto acontecer, né? Então, eu acho que justamente essa demanda de mercado é que faz que tenhamos essa ênfase tão
assim, né, definida aí nas organizações para trabalhar com inovação. Muito bem, o Alex, Sebrae estamos fazendo. Certo. O Alexander Mello, ele pergunta, pelo Sebrae, no caso, o nicho que o Sebrae atua, né, micros e pequenas empresas, como é que está a perspectiva de futuro? Cada vez mais crescendo a quantidade dessas demandas e, portanto, das inovações, ou tem uma certa curva de estabilidade aí, Uda? Eu acredito que é crescente, sim. Eu comecei falando das 4, e vou responder a sua pergunta, das 4, dos públicos, né, que nós trabalhamos, né, então eu falei bastante aqui dos tradicionais, mas lá no Sebrae nós temos a prioridade de trabalhar também com as empresas digitais, que são as startups, né, que estão aí trazendo soluções para vários problemas da sociedade, usando as tecnologias digitais para resolver, né, e entregar de uma forma ágil possibilidades que antes não existiam no digital. Então, tem essa ênfase grande nas startups e elas são hoje um número crescente, né? A gente tem trabalhado com elas e sabe que vem desenvolvendo, então o futuro tem ainda um grande espaço para essas startups digitais, mas também tem as startups de base tecnológica, né? Que elas são pautadas muitas vezes em conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvidos em universidades, em centros de pesquisa, e elas são a base de empresas que podem ter um impacto muito maior na economia do que quando a gente fala numa startup digital, né? Então, a gente está falando de empresas que trazem inovações radicais, né? São as deep techs que estão aí fazendo a diferença. Então, assim, o futuro e a expectativa é que essas empresas possam contribuir mais para desenvolver, inclusive, muitos problemas sociais, né? E aí a gente tem, depois eu falo mais um pouco, nas empresas de base tecnológica, que é o Catalisa ICT. Catalisa ICT. Agora, eu estou pegando carona aí no José Paulo Silveira, que vai ser o nosso próximo convidado da próxima segunda-feira, dia 10. O Silveira, ele diz assim, Uda, você poderia descrever os elementos básicos da metodologia do Sebrae para induzir a sinergia entre startups efetivamente inovadoras com grandes ou médias empresas? E ele pergunta isso porque o Silveira, ele é conselheiro de startups, ele vai estar compartilhando conosco aqui um pouco da experiência dele, junto com aquilo que ele vai comentar com a gente sobre a questão da produtividade das empresas, das organizações aqui no país. Então, ele queria que você detalhasse, por favor, aí os elementos básicos dessa metodologia do Sebrae. Obrigada, José Paulo Silveira, pela pergunta, né, e brevemente também, então, você vai estar aqui com a gente contribuindo e trazendo, né, sua vasta experiência. Nós estamos baseando muito na metodologia de inovação aberta, né, trabalhamos, entendemos que essa conexão, ela tem que trazer elementos, não só da startup resolvendo o problema da pequena empresa, mas os dois lados têm que estar abertos para compartilhar experiências e cada um trazer o que tem, vamos dizer, de melhor para o desenvolvimento. A startup trazendo a sua agilidade, talvez a sua facilidade e o domínio de tecnologias digitais, e muito dessa agilidade, né, de pensar na frente, de arriscar, né, essa é importante na inovação, de não ter medo do risco, e trazendo esse modo de trabalhar, de desenvolver, para a grande empresa que vem com a sua experiência, com seu conhecimento sólido, mas também com seus processos tradicionais e talvez mais lentos de fazer o desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a gente pauta isso nesse compartilhamento e nessa forma de absorver o que pode do ambiente, do ecossistema, para chegar numa solução
que seja adequada para aquela grande empresa. E aí a gente está falando de absorver não só o que a startup traz em termos de agilidade e de domínio de tecnologias digitais, mas também de interação com o ecossistema, para absorver o que as ICTs que estão em volta, o que as entidades regulamentadoras que estão atuando estão trazendo de orientação para aquele desenvolvimento. Então, assim, essa grande interação com o ecossistema que vai fazer, ou que vai permitir, proporcionar que a startup consiga realmente desenvolver uma solução junto com a grande empresa para solucionar, para avançar na inovação que ela se propõe, né? Muito bem, tem uma pergunta aqui muito boa, com relação que nosso amigo Mahomed, não é? Ele fala que no passado os Estados Unidos lideravam essa questão da inovação, hoje é a China. Evidentemente, Uda, você atua na questão de micro e pequenas empresas, e a dúvida é se a gente tem alguma referência aqui com relação à quantidade de inovações que são feitas aqui, micro e pequenas empresas, que é o seu ramo, o seu nicho, com relação a outros países. Como é que nós estamos posicionados nessa questão? Existe esse número de referência dentro do Sebrae? Nós nos inspiramos, inclusive quando fomos desenhar o Catalise CT, em programas semelhantes que apoiam empresas de base tecnológica, mas no desenho de como apoiar, de como fazer essa aceleração, que tipos de apoio, de fomento e de forma de trabalhar a gente deveria inserir. Né? Em termos comparativos, sabemos que as micro e pequenas empresas no Brasil, elas são criativas, eles são empreendedores, mas a contribuição ainda, como eu falei, ainda a gente não consegue medir essa efetividade de contribuição, né, quando a gente fala em índices de inovação. Essa contribuição precisa ser maior. Né? O Alexander Mello, ele coloca um dado aqui, mas fala de maneira geral, não somente em micro e pequenas empresas, que o Brasil ocupa o 66º lugar em 2009 das 120 nações, né, em relação à inovação, e perdemos 2 posições, porém aqui esse ranking é de várias organizações, não é somente de micro e pequenas empresas. Mas é o que você está dizendo aí, Uda, o Sebrae tenta fazer a sua parte na questão da inovação, e tem uma pergunta que foi feita aqui, foi uma colocação, dizendo que a gente tem muitas aberturas e fechamentos de micro e pequenas empresas aqui no Brasil, e se você tem assim informação, quais são os fatores que têm levado as empresas, principalmente ele coloca aqui o número de 50% de as empresas que são criadas, elas fecham. Você tem ideia quais são os principais fatores que levam as micro e pequenas empresas a fecharem nessa dimensão 50%? Um dos fatores é a falta de planejamento, né? Às vezes o empreendedor, ele se aventura em abrir a empresa, às vezes por necessidade, mas ele não tem conhecimento do mercado, ele não tem conhecimento, ele não faz uma preparação que precisaria fazer para planejar e abrir a empresa. Né? Então, essa falta de planejamento, ela leva muitas vezes. E aí, ele parte para abrir a empresa e enfrenta todos os problemas que a gente sabe. Tem a questão de impostos, tem a questão de cumprimento das questões regulamentares, né? Às vezes uma empresa na área de alimentos, uma empresa que tem que cumprir regulamentações do Ministério da Agricultura, da Anvisa, e eles não estão preparados para isso. Então, a falta de um conhecimento prévio do negócio, de quais são as bases de competição naquele negócio, levam a fechar. Ele não tem fôlego porque ele não teve o mínimo de preparação na hora, por exemplo, de escolher o local da empresa, que faz toda a diferença, né?
dele saber, naquela região, quantos negócios já tem, quais são os concorrentes deles ali, né? E, às vezes, por um mau planejamento, ele entra nessa fila aí das empresas que não conseguem se sustentar, né? O Ricardo Morilovski, ele pergunta se o Sebrae ajuda na captação de recursos para startups. Aí ele colocou a CVC, investidor anjo, etc. Quais são as principais dificuldades para se buscar recursos de poder estimular essas startups a se desenvolver, principalmente sendo essas startups micro e pequenas empresas, Uda? O Sebrae, ele ajuda na captação, fazendo aproximação com investidores, né? Então, nós temos nós temos um programa específico para isso, que chama Capital Empreendedor, e que faz essa aproximação, né? Em vários eventos de startups promovidos pelo Sebrae, nós temos lá uma carteira de investidores que são convidados, em que a gente faz a capacitação da startup para que ela apresente um pitch estruturado e que faça a venda, né, do seu negócio para os investidores, mas o Sebrae hoje não investe diretamente nessas empresas, mas faz toda a preparação para que eles tenham sucesso aí na relação com os investidores. Toda essa capacitação, ela é feita por meio desse programa. Muito bem. O Gianello, ex-executivo da Volkswagen, como o Sebrae está preparando os agentes de inovação nos aspectos gerenciais e sistêmicos para o pequeno e médio empresário? Acredito que sejam esses agentes os agentes locais de inovação que eu falei, né? Os agentes locais de inovação... Como é feita a preparação dele, a capacitação deles, Uda? Tá, eles, ao serem selecionados, primeiro, eles são selecionados com muito critério, né, para que a gente tenha bons profissionais. A partir daí, eles fazem um curso, antes de começar a atuar na empresa, eles são capacitados com uma metodologia, e a partir daí, uma metodologia de gestão da inovação. Eles têm todo vamos dizer, um passo a passo bem detalhado de como ele deve atuar em cada encontro que ele vai, em cada visita que ele faz à empresa, ele tem a orientação de como ele deve, que informações ele deve buscar, que orientações ele deve dar para o empresário, e tem todo um monitoramento para atingir os objetivos, né? Então, a gente faz a medição, inclusive, da intervenção que ele teve na empresa, em termos de aumento de produtividade, em aumento de faturamento também da empresa, e hoje a gente tem alguns indicadores também, porque o agente local de inovação, ele trabalha uma metodologia, né, de gestão da inovação, e ele também conecta com os demais programas do Sebrae, né? Então, se ele está fazendo uma intervenção na empresa e vê que a empresa necessita, por exemplo, de um serviço do design da marca dele, né, da identidade visual da empresa, ele conecta com o Sebrae Tech para que seja realizado esse serviço. Aí ele precisa de uma análise laboratorial para o produto dele, ele conecta com um laboratório que possa fazer esse serviço. Então, o agente local de inovação, além dele ter um roteiro de como ele vai desenvolver ali um projeto de gestão da inovação, ele conecta outros serviços também. E cada conjunto de agentes locais de inovação, eles têm também um orientador. Então, eu tenho o agente local de inovação e tenho um orientador, que é um profissional sênior, né, em comparação ao ALI, ao agente local de inovação, que faz o acompanhamento do trabalho desses agentes. Muito bem, agora uma pergunta interessante aqui do Dagnino, que eu queria saber se tem a ver também com esses agentes de inovação, porque ele pergunta, inovação se aprende? Aí vem a questão, esses agentes de inovação também, ele tem esse papel de estimular o pequeno e microempresário a desenvolver alguma inovação para o negócio dele, ou a função dele é captar o que está sendo feito de inovação para, quem sabe, multiplicar isso daí em outras regiões e até mesmo em nível nacional, Uda?
Dagnino, eu acredito que inovação se aprende, que é um pensar em inovar sempre, igual falamos, né? Inovar de forma sistêmica. Então, você sempre, o que vai ser o inovar? Vai ser sempre identificar problemas, gargalos na forma de produzir ou possibilidades de melhoria no processo produtivo ou no produto e buscar solução para resolver aquilo. E aí você avança na inovação. Né? Então, eu acredito que se aprende sim. E praticar isso, né, identificar problema, definir uma solução, aprimorar essa solução e colocar essa solução para funcionar no mercado, isso tem que ser praticado. Né? E o que a gente estimula com essa intervenção do agente local de inovação por um tempo na empresa é que ele não ensine, mas estimule o empresário a fazer isso. E dando certo uma vez, o empresário vai ficar cada vez mais, vai ser mais audacioso de poder querer resolver os seus problemas ou avançar ali para conquistar mais mercado, lançando uma nova inovação, assumindo mais riscos. Né? Então, você tem que estar preparado para assumir mais risco, para inovar mais. Tem uma colocação aqui feita pela querida Lilian Leal. A gente sempre agradece, Lilian, a você por estar sempre compartilhando a divulgação das nossas lives. E ela coloca aqui uma coisa que a gente tem discutido, inclusive no meio da qualidade, né, que é a diferença entre melhoria contínua e inovação. E a gente sempre vê inovação como uma coisa que dá um salto, né, em relação à melhoria contínua. Então, melhoria contínua é você fazer melhor da maneira que você faz, e talvez inovação seja fazer de uma maneira totalmente inovadora, né, totalmente diferente, onde você dá um salto. É isso mesmo, né, Uda? Sim, nós podemos falar de inovações mesmo que são radicais, né, que realmente configurem esse salto, mas também de inovações ali incrementais, que são fundamentais para o pequeno negócio, né? Sim, perfeito. Agora, que a gente tem estimulado também. Harold, eu queria falar mais um pouquinho, então, do Catalyse CT. Do Catalyse CT. Gostaria que você falasse, eu colocar a última pergunta aqui do Carlos Cardoso, que é um ex-executivo da Rodia, e a gente conclui a nossa sessão de perguntas hoje. Por favor, o que seria, então, o Catalyse CT, que é um projeto super importante do Sebrae? O Catalyse CT, ele veio justamente com esse propósito, da gente tirar da bancada das universidades, né, dos centros de pesquisas, conhecimentos que foram desenvolvidos com investimento de país mesmo, e que, muitas vezes, esses pesquisadores têm uma grande dificuldade de transformar esse conhecimento numa inovação, porque eles ficam ali centrados, né, na sua missão de avançar o conhecimento, de desenvolver tecnologias realmente que podem fazer a diferença dentro de cada área do conhecimento, mas entre isso e transformar isso, colocar isso como um produto no mercado, tem uma grande distância. Então, o propósito do Sebrae foi de trabalhar com um público que ele nunca tinha trabalhado, que são os pesquisadores. Nós fizemos uma grande chamada de pesquisas com potencial de inovação, selecionamos esses pesquisadores, eles foram capacitados numa metodologia de desenvolver um plano de inovação a partir da tecnologia que eles desenvolveram, né? Foi um curso à distância, né? E tivemos bastante sucesso, e a partir daí nós fizemos um segundo edital para que esses planos de inovação desenvolvidos durante essa capacitação pudessem concorrer a um recurso de fomento, né? Nós selecionamos, então, a partir dessas 1.000 pesquisas, 270 que estão sendo apoiados durante 12 meses com bolsa e auxílio para implementar o plano de inovação que eles desenharam. A partir dessa implementação, muitos desses planos já estão se transformando em empresas, então são novos CNPJs, que o nosso objetivo é esse, aumentar o número de pequenos negócios, mas com grande potencial de inovação, tendo como base uma tecnologia que seja
disruptiva, que possa trazer um avanço maior para essa empresa que está sendo criada. E nós estamos trabalhando com vários, então, planos de inovação, a maior parte deles na área de serviços médicos e saúde, né? Então, medicamentos, novos equipamentos, muitos também na área do agronegócio. E, com certeza, essas empresas criadas, nós sabemos que elas vão fazer a diferença, né? E alguns pesquisadores, eles estão saindo como sócio dessas empresas, né? Que isso é permitido também hoje pela lei de inovação, mas alguns deles preferem continuar nas universidades e transferem essa tecnologia para uma outra pequena empresa existente ou formada para isso, em que se tem um gestor que vai dar seguimento àquela inovação. Então, é um programa que realmente está trazendo muita alegria, a gente está trabalhando e uma expectativa muito grande de inovações que façam a diferença para trazer melhor qualidade de vida, para contribuir mais fortemente, né, com o nosso desenvolvimento. Muito bem, então tem a pergunta aqui que eu estava colocando do Carlos Cardoso, ex-executivo da ROD, a gente sempre agradece ao Cardoso. Você poderia falar sobre a ligação umbilical entre inovação e metodologias ágeis? Existe essa relação lá da origem, Uda? Eu tenho dúvida dessa ligação umbilical. Né? Uma coisa é certa, nós precisamos, nos processos de inovação, até para não perder o time em resolver o problema com aquela inovação ou alcançar aquele mercado, né, o alvo que está sendo naquela inovação, a gente precisa ser ágil. E muitas vezes, no desenvolvimento, às vezes você tem que pivotar né, para conseguir alcançar aquele objetivo, mas tudo isso tem que ser de forma ágil. Então, assim, eu acho que eu talvez fiquei surpresa com a forma, essa ligação umbilical, mas com certeza, para desenvolver inovações, a gente não pode perder o time. Né, que se perder esse time, esse lançamento do produto, esse lançamento do processo, você fica porque o outro vem e faz. Então, justamente isso que o Jairo coloca aqui, nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, né? A inovação para a necessidade, né? Não seria o começo mais fácil? Claro, às vezes a pessoa inventa uma inovação muito supérflua, que não vem ao encontro de uma necessidade mais emergente, não é, Uda? Então, Jairo, por isso que nesse curso que eu falei, que nós fizemos inicialmente com os pesquisadores, porque quando você pega um conjunto de pesquisadores, né, de mestres e doutores, que estão ali, né, com a sua solução que ele estudou ali na universidade, a nossa preocupação, o nosso objetivo ali é conectar isso com uma necessidade. Porque, senão, você tem uma solução, mas você não tem mercado para aquela solução. Você tem que transformar aquele conhecimento, aquela tecnologia, conectar com uma necessidade de mercado. Porque, se você consegue identificar essa necessidade, a sua inovação vai ter sucesso, vai ter cliente, você vai ter quem paga por isso, quem consome essa inovação. Seja um consumidor final, seja outra empresa, então, nós estamos falando de B2B, de B2C, o que for. O importante é que na cadeia em que você está com aquele novo conhecimento, ou aquela nova solução, você encontre quem vai ser seu cliente, quem vai pagar por isso. E essa forma de pensar da necessidade para voltar para aprimorar e desenvolver a solução, igual eu falei, às vezes até pivotar o que você tinha inicialmente desenvolvido, que talvez está a chave do sucesso da inovação, né? Muito bem, Uda, nós vamos abrir um parênteses agora para cumprir, inclusive, nosso horário, né, e honrar aqui o compromisso com você e com nossos convidados aqui da nossa live, os participantes da nossa audiência. Nós vamos cumprir a nossa promessa do sorteio, né? Esse sorteio que são apoiados pelos nossos apoiadores aí. Primeiro, uma inscrição no maior evento de qualidade da América Latina, entre dia 7 e 9 de novembro, Festiquali Paraná, cidade de Curitiba. Você pode participar presencialmente ou de maneira remota.
A inscrição gratuita, a participação presencial, a logística fica por conta do sorteado, caso queira, né, estar presente. Nós vamos também sortear um curso à distância de 5 SPPM dentro dos 30 cursos que nós oferecemos com direito a certificado. Um exemplar deste best-seller de 40 páginas, mostrando 400 páginas, aliás, mostrando como formar a cultura do 5S na organização. 3 exemplares do livro Inovação da Quatmark Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina, e a coleção completa, qualidade em quadrinhos, fornecida aí pelo Alexandre Montandon, uma série de material lúdico, mas de alto conteúdo, né? Vocês vão receber isso aí na residência, no final da nossa live. Então, vamos descompartilhar aqui para chamar o aplicativo que a gente utiliza do próprio StreamYard para fazer o sorteio. Então, vamos compartilhar aqui. Boa sorte para todos. Vamos lá, vamos ver quem é o primeiro sorteado da inscrição no Festival de Paraná. Vai para Rosálvaro Ribeiro Filho. Parabéns, Rosálvaro. Vamos agora para o sorteio do curso à distância sobre 5S ou TPM. Vai para Ana Maria Barros. Parabéns, doutora Ana Maria. Vamos agora sortear o livro A Certificação 5S, mostrando como forma a cultura 5S na empresa. Vai para... Não, doutora Ana Maria, mais uma vez, você está com sorte, doutora. Vamos seguir aqui. O livro vai para Diego Lima. Parabéns, Diego. Vocês vão mandar para mim o endereço completo para pdca@terra.com.br. Repetindo, pdca@terra.com.br. Agora, a Niralda Cacuno foi sorteada no primeiro exemplar do livro da Quatmark Editora. Vamos para o segundo exemplar. Vai para Rosálvaro Ribeiro Filho, não pode, já foi sorteado nessa live. Rosálvaro também está com sorte. Vamos para Ricardo Morilovski. Parabéns, Ricardo, você vai receber o segundo exemplar desse livro sobre inovação da Quatmark Editora. A gente já agradece a pessoa do Saidu Mahomed, que sempre está apoiando as nossas lives. Basílio Dagnino recebe o terceiro exemplar. E agora vamos sortear a coleção completa, qualidade em quadrinhos, fornecida aí pelo Alexandre Montandon, junto com a sua equipe. Vários cartilhas, material lúdico sobre qualidade. Vai para Diego Lima. Então, todos vocês sorteados vão mandar o endereço para pdca@terra.com.br. Vamos voltar aqui à nossa convidada, a Uda. Deixa eu trazer aqui de volta. Um momentinho. Uda, primeiro agradecer mais uma vez pela sua participação aqui. É a segunda vez que você participa, nos honrando na nossa live aqui, sempre às segundas-feiras, 20 horas. Desta vez falando sobre inovação. Eu queria passar, portanto, para você fazer as suas considerações finais com relação a esse tema inovação. Se quiser falar um pouco aí sobre a mensagem final por conta do Sebrae, fica à vontade. E daqui a pouco, Uda, a gente apresenta aqui o nosso convidado que nos honra estar aqui presente na nossa audiência, o José Paulo Silveira, que vai estar aqui com a gente na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro. Uda, você com a palavra. Tá. Eu queria só fazer uma finalização, Haroldo, em relação a essa estratégia de atuação, porque nós falamos aqui muito, né, de trabalhar com os grupos de empresas que são as tradicionais, as digitais e as empresas de base tecnológica, mas também falar a preocupação nossa enquanto Sebrae de trabalhar o ecossistema local de inovação. Opa. Então, nós temos trabalhado isso com uma metodologia em que a gente faz um mapeamento, uma análise, e depois tem uma intervenção em ecossistemas de inovação localizados em um determinado território. Nós estamos fazendo isso em nível de município,
E assim, são etapas, né? A gente cumpre uma metodologia naquele município de fazer a primeira caracterização daquele ecossistema local de inovação, a definição do nível de maturidade desse ecossistema, depois a gente identifica os pontos de intervenção e constrói um plano de intervenção em atuação conjunta com os atores e acompanha essa implementação. Né? Então, entregas e resultados que são possíveis com essa intervenção, a gente define setores econômicos prioritários, né? Consegue identificar esse grau de maturidade, existe um radar de maturidade também, de inovação, e aí a gente consegue atribuir, vamos dizer, responsabilidades para caminhar junto e dar sustentação a essas empresas que nós falamos que estão ali naquele ecossistema, as digitais, as de base tecnológicas, as tradicionais, porque a gente parte do pressuposto que elas precisam, as empresas, de ter uma base no próprio município, que a gente trazendo o ator privado, o ator público, que possa dar sustentação ao desenvolvimento delas, né, em inovação. Então, estamos trabalhando com isso, trabalhar a base, o ecossistema, e cada grupo de empresas com esses programas específicos para eles, falando a linguagem de cada um, né? E a gente sabe que a inovação só acontece se a gente tem aí essa parceria de todos esses atores que estão no ecossistema. Então, o poder público é muito importante, a prefeitura, as secretarias ligadas, o próprio, as empresas, as grandes empresas, as pequenas empresas. Então, é colocar todo mundo para conversar e interagir para que tenha um ambiente ali de troca, num movimento aí de inovação aberta. É o que nós temos apostado nisso. Muito bem, parabéns, viu, para o Sebrae. Eu sempre digo, a vantagem dessas nossas lives é que a gente traz notícias positivas, verdadeiras, do que acontece de bom no nosso país, não é? A mídia aberta, ou até os canais de assinaturas, vivem em cima justamente de notícias que não são tão boas assim, porque atrai, inclusive, a curiosidade de quem assiste, principalmente os meios de comunicação convencionais, e a gente sabe muita coisa boa que acontece no nosso país. Nosso papel aqui é esse, disseminar coisas boas e trazer essa visão otimista do país que nós vivemos, dos profissionais que trabalham duro, trabalham pesado para a gente construir um Brasil próspero, um Brasil mais justo, dando oportunidade para que todas as pessoas possam crescer profissional e socialmente. E é muito boa essas lives que a gente faz questão de trazer essas notícias e inspirar, não é, outros profissionais a fazerem também coisas boas. Então, eu agradeço a pessoas profissionais como você, que traz essas informações positivas, as pessoas que trabalham no Sebrae, trabalham junto com você, principalmente no Sebrae Tech, que eu tenho um relacionamento um pouco mais com eles. E é isso, gente. São notícias que a gente tem que trazer aqui para a gente disseminar no nosso país e a gente ter uma atmosfera positiva, que eu acredito muito na força da energia positiva, Uda, para a gente ter uma visão otimista com relação ao nosso país. Claro que a gente tem que estar na nossa realidade, sabendo as dificuldades que nós temos, mas não podemos ficar somente em meio a essas dificuldades e também enfatizando as notícias ruins ou as coisas negativas que temos no nosso país. Então, agradeço a você, parabenizo o trabalho feito por você com a sua equipe e também para o Sebrae como um todo, onde aí envolve todos os Sebrais regionais, além do Sebrae nacional. Eu queria compartilhar com vocês aqui o nosso próximo convidado, que nos honra estar aqui presente na nossa audiência, José Paulo Silveira, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma pessoa que foi basicamente a pioneira na criação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade ali nos anos 90, oriundo da Petrobras, uma pessoa que até hoje é inovadora e que ele ajuda algumas startups a evoluir, e ele vai trazer para a gente justamente essa provocação, não é? Nós temos um atraso, segundo ele, de 40 anos na questão de produtividade, porém, dar somente a notícia que estamos atrasados não é suficiente. Agora, a gente tem que falar o seguinte: o que é que a gente tem que fazer para a gente, principalmente, ter um ponto de inflexão nessa situação da produtividade? Nós evoluímos no Brasil na questão da qualidade, temos muita coisa inovadora,
mas segundo o José Paulo Silveira, ele vai mostrar aqui para a gente, nós estamos com 40 anos de atraso em termos de produtividade. Mas aí vem a questão que o Silveira vai ajudar a responder juntamente com vocês. O que fazer para mudar esse quadro? Então, é o convite que eu faço para todos vocês. Peço desejar que vocês compartilhem esse vídeo, essas lives com a sua rede de relacionamento e a gente possa dar oportunidade para que as pessoas cresçam profissionalmente, inclusive aquelas pessoas que estão buscando oportunidade no mercado de trabalho, que a partir de lives como essa que a gente faz aqui, hoje no caso aí com a Uda Giebrecht, a gente possa trazer oportunidade também para essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho e até mesmo montando sua micro e até pequena empresa. Uda, mais uma vez... Oi, por favor. Eu queria dar um destaque aqui, que eu falo que são muitas novidades que a gente pode trazer e que eu acho que fazem diferença. Eu não dei um destaque quando eu falei das bolsas, né, falamos muito do agente local de inovação, mas essa nova bolsa que foi criada, que é a Bolsa Sócio Empreendedor do Sebrae, realmente ela faz a diferença. Por que que é? Ela é uma bolsa que o empreendedor que quer iniciar uma startup, né, e tem uma ideia, ele concorre a essa bolsa e ele recebe essa bolsa para ele pensar durante 12 meses só no desenvolvimento da empresa dele, para ele dedicar a colocar essa empresa em pé e ele ter a tranquilidade que durante aqueles 12 meses ele tem o seu salário resolvido para cuidar de outras, para poder dedicar a empresa e resolver essa necessidade. Então, essa bolsa sócio-empreendedor para startups é uma novidade do Sebrae, né? Sim. Porque muitas vezes, para ele dar aquele empurrão, ele precisa. Então, a gente tem o agente local de inovação, que é um profissional que vai lá ajudar, mas ele ter, por 12 meses, um salário para ele pensar em inovar, como alguém fez a pergunta assim, o Sebrae tem um trabalho com investimento, para investimento anjo, nós fizemos aproximação, mas, na verdade, a Bolsa Sócio Empreendedor, ele é um investimento anjo hoje do Sebrae, né, porque é um dinheiro que o empreendedor recebe para pensar na empresa dele, na inovação, durante 12 meses. Sim, bacana, muito bem, fechou com chave de ouro aí, muito bacana, o pessoal tem elogiado aqui a nossa live de hoje, e você é a principal responsável por isso, viu, Uda? Mais uma vez, a gente agradece a sua participação e, como sempre a gente faz com a nossa audiência, né, a gente sempre, no final, a gente deseja que todos... hoje é um início oficial de semana de trabalho, particularmente para muita gente, e a gente sempre faz questão de desejar que todos tenham uma boa noite e fiquem sempre com Deus. Uda, uma boa noite. Audiência, boa noite. Espero vocês segunda-feira, dia 10 de outubro. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau.